Ouça agora na Rede Comunicadora Iguaçu, programa Conteúdos do Paradireito, esclarecendo por que o Paradireito é para todos. Olá, muito bom dia a todos e todas. Hoje é sábado, dia 13 de novembro de 2021. Estamos no ar com o programa Conteúdos do Paradireito, pela emissora RCI-AM 1320, Rede Comunicadora Iguaçu, diretamente da cidade de Foz do Iguaçu, Paraná. Vamos lembrar que, segundo o verbete da Enciclopédia da Conscienciologia, o paradireito é a ciência aplicada aos estudos técnicos, paratécnicos, pesquisas e parapesquisas teáticas do conjunto de normas, princípios e paraleis das manifestações conscienciais ou pensionizações justas, íntegras e retas, conforme fluxo cosmoético e sincrônico do cosmos, a partir do emprego correto da energia imanente, na vivência e para a vivência da mega fraternidade, porque o paradireito é para todos. Estamos aqui apresentando o programa Conteúdos do Paradireito, eu, Thaís Oliveira, e meu companheiro de rádio, Liel Queiroz, e temos a honra de receber o professor Gustavo Vieira. Ele é doutor em Direito pela Unicinos, professor de Direito da UNILA e voluntário da Conscienciologia desde 99, docente desde 2003. O tema de hoje é Geopolítica da Consciência. Seja muito bem-vindo, professor Gustavo, e agora eu passo a palavra ao professor Eliel. Bom dia a todos, é uma satisfação muito grande, Gustavo, você está aqui com a gente no nosso programa do Conteúdo do Paradireito, trazendo essa informação muito importante de esclarecimento a todos os nossos ouvintes. Se você quiser fazer a sua apresentação, fique à vontade. Muito obrigado, Eliel, muito obrigado, Thaís, agradecer a oportunidade de estar com vocês para discutir esse tema, né, geopolítica da consciência, que é um verbete, com base num verbete debatido lá no Tertuliário, que está disponível a todas e todos que queiram assistir pelo YouTube também, e que é um texto, enfim, que é uma questão que eu tenho tentado estudar, né? Na verdade, muitas vezes a gente escreve para si mesmo, né, Eliel? A gente tenta desenvolver aquilo que é algo que realmente nós queremos descobrir, né? Então, não quer dizer que quando a gente publica algo, a gente está resolvido com relação àquilo. Talvez seja só um início de conversa do nosso entendimento, né? Então, esse verbete Geopolítica da Consciência passa um pouco por este contexto, mas muito obrigado pela oportunidade de estar com vocês. Beleza. Gustavo, a gente adentrando, né, com relação ao próprio tema, né, geopolítica da consciência. Quando fala da consciência, nós temos dentro de um paradigma consciencial envolvido, né, a consciência. Dentro da conscienciologia, quando a gente estuda consciência, a gente estuda esse processo de evolução na nossa manifestação dentro do paradigma consciencial. Quando fala em geopolítica, fala dos processos políticos territoriais que permeia as nossas ações, né, os estados, os países, esses territórios, né, que nós vivemos. E como que isso tudo impacta, por exemplo, a paradireitologia dentro desse contexto? Como que você vê essas três situações com o paradireito? Então, assim, para início de conversa, né, é interessante assim, eu contar um pouco para vocês de onde vem esse interesse e que tipo de caso me chamou a atenção, né? Então, um dos autores assim que me chama muita atenção e que eu gostei de estudar algumas biografias é o Honoré de Balzac, né? Ele nasceu num período em que França e Paris eram meio que um centro da cultura ocidental, né? Não é que não tenha mais um papel relevante, mas naquela época as cortes da Rússia ao Brasil falavam francês e liam a literatura francesa, né? Então aquilo que ele produz gera efeito em toda essa aristocracia, em toda essa alta cultura, e razão pela qual ele tem um impacto importante até hoje. Veja, se ele tivesse nascido no Camboja, né, e escrito em Khmer, né, era uma coisa, mas ele nasceu na França num período estratégico, num período em que as cortes
da Rússia ao Brasil falavam francês, as cortes dialogavam, se apresentavam em francês e liam francês, né? Então, eu percebi o quanto muda, né, os contextos para onde nós vimos. E se nós entendemos, né, com base no paradigma consciencial, que é um planejamento para essa realização da vida, né, que nós chamamos de projeto de vida, programação existencial, né, há um pensar estratégico que antecede a tudo isso, né, e que ajusta esses ponteiros para que a nossa atuação tenha a repercussão adequada. Ela pode ser a menor, estrategicamente pensada para ser a menor, ela pode ser a maior, mas ela precisa ser a certa. Não quer dizer que a de todos tenha que ser grande ou pequena, ela tem que ser a certa no momento adequado para o público correto, né? E esse é o pensar estratégico que interage com a questão da paradireitologia, né? De pensar quais são as regras também e as leis da minha programação existencial que me permitem realizar com maior precisão as recomposições prioritárias. E aí, assim, mas então todos têm que fazer isso ou ter a repercussão tal? Não, cada uma, os projetos de vida são individualíssimos. E aquelas recomposições as quais eu tenho que fazer são as prioritárias, né? Não é que, mas a do Eliel é maior, é mais significativo, tem mais visibilidade, ou é mais bonita de ser feita, né? Assim, muito bem. Mas quais são as que eu preciso realizar prioritariamente para os meus próximos passos na existência? Aquilo que eventualmente me traz pesos que eu tenho que carregar, né, na minha existência, e sem os quais eu consigo ir mais longe, eu consigo ir com mais precisão na realização de uma interassistência mais ampla, né? Então, foi a partir dessas questões, né, Eliel, que eu busquei, né, escrever sobre esse tema da geopolítica da consciência. Só para colocar um pouco em contexto, né, o meu verbete anterior tinha sido Holokarma das Nações, né, pensando uma perspectiva mais abrangente e coletiva. E aí é muito importante olhar o macro e olhar o micro, porque o micro tem que estar articulado com o macro, né? Essa nossa atuação também está articulada num mecanismo muito mais amplo. E é importante entender como esse mecanismo pontual interage num mecanismo, né, muito mais articulado, com muito mais engrenagens. Então, foi nesse sentido, e aí vem a articulação, né, com o paradireito, que é justamente tentar descobrir, e aí porque a conscienciologia sempre parte do processo de autopesquisa, né? Então, eu sou meu próprio laboratório consciencial, tentar entender como que estrategicamente esse é o local correto para a realização da minha programação existencial dentro do contexto em que nós vivenciamos. E nós estamos num local, do ponto de vista político, estratégico, do ponto de vista geopolítico, crítico, sensível e relevante, né? Né, entre 3 países, né, com muitas etnias, né, com valores estratégicos grandes do ponto de vista da natureza, do ponto de vista da geração humana, né, de questões artificiais. Então, tudo isso talvez aponte a necessidade de nós tentarmos compreender melhor como que que engrenagens nós estamos somando, encaixando, fazendo andar, né, dentro desse contexto maior. Então, o paradireito vem para tentar elucidar, né, o paradireito vem para tentar elucidar esse exercício que nós fazemos com o nosso projeto de vida diante dessas engrenagens mais amplas do maximecanismo. Isso muito bacana você está trazendo, porque dá uma visão de conjunto, né? E como que esses termos, esses conceitos, ela tem as suas conexões. E falando em conexão, quando a gente fala da geopolítica, né, quem vê as políticas vigentes dentro dos estados, dentro dos países, dentro dessas relações, nós temos uma contrapartida extrafísica que seria a parapoliticologia, ou seja, existe também essa ordem extrafísica, dessa organização política também extrafísica, né? E aí, entre esses dois mundos, né, intrafísico e extrafísico, dentro do universo da política, como que isso pode interferir, por exemplo, a interface da FEP, que seria a ficha evolutiva pessoal? Como que você vê
esses mundos se relacionando e isso sendo uma interface da nossa ficha evolutiva pessoal? Bom, então, a minha primeira proposta era tentar enquadrar dentro do paradireitologia, né? E aí os diálogos foram convertendo para o tema da parapoliticologia e de fato, eu entendo que está correto, ficou correto, né? Assim, por política, nós podemos tentar estudar o poder, o exercício do poder. Mas eu tentaria dar o enfoque para os sistemas decisórios, né? Quem toma a decisão tem capacidade para tomar decisões, tem competências, tem poder para tomadas de decisões. Nós podemos falar em decisões geopolíticas, multilaterais, mas nós podemos também tratar do meu poder de decisão sobre o meu próprio livre-arbítrio, certo? Então, a parapoliticologia, na ótica da conscienciologia, ela precisa ser compreendida nessa multitude de possibilidades, nessas múltiplas condições, né? Eu tomo decisões sobre a condição do meu cachorro, das plantas, né, onde eu interajo. Tudo isso faz parte de um sistema de parapoliticologia. Desse modo, talvez seja factível nós identificarmos que não tem ação humana despregado de condições políticas e parapolíticas, certo? Não tem, dentro da conscienciologia, né, a nossa unidade de manifestação de consciência, uma unidade de manifestação da consciência é considerado o pensamento, né, o pensamento, sentimento e energia, né, que é o pensene, a unidade de manifestação da consciência, né? E ela sempre pode tem uma dimensão para política e parapolítica. Então, nesse sentido, né, ela interage diretamente. Veja, cada tema que eu me posiciono, cada atitude que eu tomo, cada pensamento que eu emito, né, eu, de alguma maneira, estou me conectando com questões maiores, né? Eu estou pensando assim, há conexões, eu estou partindo de um pressuposto, né, Eliel? Há conexões, nós estando ou não lúcidos, entre o micro e o macro. Quais são as conexões que você está vivenciando, né? Nós tivemos aí recentemente aquela grande encontro sobre a questão da mudança climática, né? Então, ali, como é que você lida com o seu lixo, né? Essa é uma maneira, né? O quanto você tenta produzir menos lixo, né? Você tenta cuidar do seu lixo, você tenta facilitar a vida dos recicladores, talvez. Então, tudo isso, hoje, do ponto de vista dos estudos da ecologia, né, do ambientalismo, está muito clara a conexão entre o micro e o macro nesse tipo de situação. Mas nós podemos elencar, por exemplo, do ponto de vista das energias, né? Que padrão de pensamento, sentimentos e energia eu estou sintonizando, eu estou reforçando, e nesse sentido, há uma interface direta entre a parapoliticologia, né, e a atuação da consciência. O que você está trazendo aqui, trazendo uma coisa bastante bacana, é que às vezes uma atitude nossa tão simples, ela pode impactar o mundo. Ela pode impactar, por exemplo, um lixo que eu tenho um destino correto, isso traz consequências mundiais, né? Dentro da minha cidade, dentro do meu estado, dentro do meu país. Então, são exemplos que a gente pode estar tendo, condutas, que podem ter uma reverberação mundial. E eu acho interessante a gente perceber que, às vezes, tem certas decisões nossas que são mais assertivas, tanto individualmente quanto coletivamente. Então, esse entender do macro e do micro, né, do individual e do coletivo, é o que você permeia muito na sua explanação. Então, e aí a gente pode pegar temas mais abordados comumente na lógica do paradireito, né? Quando eu opto por buscar, por perquirir uma reconciliação, por exemplo, né? O nível de engates pensênicos em que eu começo a me ajustar, as conexões com consciências, os padrões pensênicos, energéticos, que eu passo a construir interfaces e criar engates, Quando eu vou para o lado de reforçar, né, rusgas, conflitos, eu quero subir o tom de conflitos, né, quem sabe alimentar vinganças, estimular maldizer, eu vou me conectar com outras conexões, certo? Então, se nós pensamos no maximecanismo, seja ele na lógica materialista ou na lógica multidimensional,
tudo isso sempre nós estamos conectados de alguma maneira com questões macro, né? Então, seja na lógica das energias, seja na lógica da produção, né, do impacto ambiental do nosso cotidiano. Muito bacana, eu acho que isso aí amplia muito a nossa visão, Gustavo. E aí a gente vai então para a nossa pensata, e aí eu vou estar lendo essa pensata e eu quero que você faça um comentário antes da gente ir para os nossos comerciais, tá? Então é uma pensata que a epígrafe é Parapoliticologia, Lex Theor Pensato, volume 2, página 1328. Ela diz o seguinte: segundo os princípios paradireitológicos da parapoliticologia, devemos sempre colocar a compreensão no lugar da indignação e da revolta. Você podia comentar? Perfeito. Eu vou comentar um aspecto disso, que é o seguinte: diante de um evento que nós não comandamos, né, uma reação de indignação ou de revolta, ela não vai mudar o caminho dos fatos, né? Então, tentar compreender para assistir é o que nos cabe, certo? Porque não vai adiantar tornar mais tóxico um evento tumultuado, eventualmente, ele vai gerar menor, né? Agora, se a gente quer entrar para a possibilidade de assistir mesmo aquele que nós, e mesmo situações que nós discordamos, e aí que vem, né, a possibilidade do sobrepairamento, né? É só pela compreensão que nós conseguiremos chegar, né? Então, isso não é acompliciamento, isso é compreensão, né? Isso é uma diferenciação interessante para nós podermos trabalhar. Então, eu chamaria a atenção aqui, Eliel, né? Assim, eu acho que tudo isso que nós estamos trazendo, eu acho que é muito interessante se nós pudermos traduzir em perguntas para autopesquisa, né? Tu também aí, um dedicado, né, à conscienciometria, mas eu gosto dessa metodologia, né? Então, por exemplo, em que situações você ainda manifesta uma indignação ou uma revolta, né? Você consegue transformar essa postura de indignação e revolta em compreensão? Quais as suas possibilidades de assistência diante desse cenário, né? Então, talvez, dessa maneira, eu acho que nós podemos tentar compreender essa pensata, né, essa autopensata, em problemas de autopesquisa. Muito bacana, eu acho que isso é uma reflexão muito grande. Então, agora a gente vai chamar então os nossos comerciais, Thaís. Vamos fazer uma pequena pausa para os comerciais. Quero aproveitar para convidá-los a participar do curso Para Direito e a Evolução do Direito, com os professores Márcia Ram e Eliel Queiroz, que acontecerá nos dias 27 e 28 de novembro. Acesse juriscons.org e saiba mais. Você que está nos escutando, nos acompanhe no endereço da rádio RCI-AM 1320, no Facebook Sempre RCI e no YouTube da Paradireitologia. Lembrando que o Paradireito é para todos. Estamos apresentando o programa Conteúdos do Paradireito. Voltamos a apresentar programa Conteúdos do Paradireito. Voltamos a apresentar o programa Conteúdos do Paradireito na RCI Rede Comunicadora Iguaçu, dando prosseguimento ao bate-papo com o nosso convidado, o professor Gustavo Vieira. Eliel, agora é com você. Bom, vamos então agora, Gustavo, entrar no nosso segundo bloco, e aí nós vamos entrar dentro de um universo da interassistência, né? Como que a geopolítica da consciência, ela tem essas faces, né, com a interassistência. E aí eu gostaria que você pudesse explanar os efeitos, né, da geopolítica que pode vir a repercutir, né, dentro das realizações interassistenciais de um intermissivista. Se você explicar o que é intermissivista, porque às vezes tem pessoas da rádio que não sabem o que significa. Bom, dentro do paradigma consciencial, né, dentro da abordagem da conscienciologia, tem-se que existe uma possibilidade de se fazer um planejamento de vida a maior, né, voltado a um processo da evolução da consciência, da interassistência, que nós chamamos de programação existencial, né? E isso é antecedido de um período anterior ao nascimento,
né? E esse período anterior ao nascimento nós chamamos de intermissão, né? Então, aquele que atua montando esse planejamento da sua projeto de vida, da sua programação existencial, nós identificamos como intermissivista. E aí, essa intermissão, ela, claro, ela é um processo ao modo de um curso preparatório, né, para uma potencialização da interassistência. Então, nesse contexto, né, a questão da geopolítica, ela permite ou ela busca, né, construir uma visão estratégica, ou talvez uma cosmovisão, né, essa busca de conseguir desenhar a geografia política da sua realização existencial, né, para buscar maior assertividade. Né? Então, nesse sentido, quer dizer, veja, nós estávamos falando, né, Léo, antes, então o certo é o desenvolvimento de uma existência a maior, a menor, né, para muitas pessoas, em qual idioma, em qual lugar do país, em qual país, né, eu vou ir eu vou retornar, talvez, dentro de uma etnia, né, dentro de qual etnia, dentro de qual linha de ascendência, com quais sobrenomes, com quais oportunidades. Então, todos esses detalhes que envolvem um planejamento existencial, né, quando é que eu vou assumir uma tarefa de execução do meu projeto de vida, que faz parte da execução do meu projeto de vida, quando que eu vou conhecer uma pessoa-chave para essa articulação, para essa realização, quando que eu vou conhecer tal grupo, quando eu vou ter acesso a tais informações, né? Tudo isso faz parte de um planejamento detalhado, né? Que tem como base informações e planejamentos que a gente pode ver assim, estratégicos, né? Tentando diferenciar um pouco entre o que é estratégico, o que é tático, o que é operacional, né? O que manda em tudo isso? O estratégico. É preciso ter a visão de conjunto a maior, né? A partir de ali se organiza o resto. Não é o operacional que vai mandar no resto, né? É uma compreensão, tem que ter uma visão de conjunto. Mas, nesse sentido, né, essa geopolítica ela vai ser muito orientada com base nas recomposições prioritárias da consciência. Por isso, veja o valor de ser algo individualíssimo da programação existencial. Né? Então, essa precisão, que a gente pode usar a metáfora, né? Essa precisão cirúrgica do planejamento, ela vem de uma compreensão sobre as recomposições prioritárias, as assistências, né, que eu vou buscar promover, mas numa compreensão sobre os impactos e essa visão de conjunto da geopolítica, né? Veja, a gente pode pensar numa intermissão para pensar um projeto de vida, uma programação existencial, uma proexis. Mas quem sabe uma intermissão já não consegue pensar uma articulação sincrônica entre algumas programações existenciais, em que eu vou levantando a bola para mim mesmo lá na frente, para outros grupos, né? E quando nós entramos num círculo virtuoso, essa é a tendência, né? Quando a gente entra num círculo virtuoso do ponto de vista profissional, às vezes tu assume uma responsabilidade maior e ela acaba sendo a preparação para um outro momento, e para um terceiro momento, e para um quarto momento. Então, é sempre um processo contínuo, né? Esse é um pressuposto, né, Eliel, para nós entendermos essa questão da ficha evolutiva pessoal, né, da manifestação consciencial. Nós, numa perspectiva materialista, fragmentamos essa forma de compreender a existência, mas do ponto de vista dos estudos da consciência, há um contínuo, né? Isso, a gente pode mudar o cenário, a gente pode mudar várias coisas, até o nome, mas a consciência permanece dentro da sua linha de atuação, certo? Essa é a tendência. Então, numa perspectiva estratégica, olha, talvez se eu nascer em tal lugar, se eu realizar essa mesma tarefa em tal lugar, talvez eu vou conseguir levantar a bola para mim melhor na próxima existência. E aí já vai vir com, então, uma articulação que permita, de tal modo, construir maiores convergências, né? Acho que talvez essa, né, maiores sinergias, né? Então, a perspectiva estratégica, ela é voltada muito a tentar otimizar os recursos, né,
de tempo, de esforço, de energia, de espaço, para a realização daquilo que é prioritário dentro do quadro da evoluciologia, né? Talvez uma assistência seja a mais prioritária de todas, né? Isso está dizendo uma coisa muito interessante, porque mostra, por exemplo, a interface das nossas escolhas e da nossa programação, né? Se a pessoa nasceu no Nordeste, ela não nasceu à toa. Existe uma razão de ser, lidar com aquela cultura, lidar com aquele contexto. Tem um processo interassistencial envolvendo várias consciências que está sujeito àquela geopolítica ou sujeito àquele contexto e que, dentro do processo contínuo que você falou, existe esse progresso, né, de mudança, né? Você não nasceu no Nordeste, né? Você nasceu no Sul. Eu nasci em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Exato. Exatamente. Então, se a gente analisar, por exemplo, hoje nós estamos aqui fazendo um programa, você do Rio Grande do Sul, eu de Recife, Pernambuco, e o que isso tem a ver, não é verdade? Você vê que são regiões diferentes, são contextos diferentes, mas que tem uma proximidade dentro desse contexto, né, de assistência, interassistência. Sem dúvida. E também, assim, muito provavelmente, Eliel, por exemplo, para cada pessoa, existem holopensenes mais tóxicos e outros mais libertadores e otimizadores do seu melhor nível de manifestação, né? A gente pode traduzir assim, olha, tem ambientes em que você manifesta o melhor da sua pessoa. Tem ambientes e grupos de pessoas que você manifesta, talvez, o pior do seu ser, certo? Então, quando eu planejo isso, né, eu vou tentar planejar dentro daquilo que vai me otimizar assertividades, correções de rumo, né, correções de rota, né? Então, quando a pessoa faz o planejamento desse, ela tem o arcabouço do seu acúmulo existencial, as suas tendências para o bem e para o mal, né? Pensando assim, sem querer ser maniqueísta, mas para o bem ou para o mal do seu processo evolutivo, né? Aquilo que acelera e te leva para frente e aquilo que te trava, né? Te atrapalha, gera um peso, te conecta com processos menos salutares, certo? A gente pode fazer até uma coisa hoje em dia, né? Tem se falado muito questão da nutrição. É claro que dependendo do restaurante, eu vou comer coisas mais saudáveis ou menos saudáveis, né? Com determinadas companhias, eu tendo a uma coisa ou a outra. Então, esse planejamento, ele é otimizador de um planejamento, né, mais detalhado, de uma realização mais detalhada. E, certamente, o local de nascimento, quem é mãe, quem é pai, né? Então, tem uma série de oportunidades e situações aí. Uma coisa que eu percebo que é interessante, do ponto de vista, nós que aqui que moramos em Foz, né? Nós estamos numa cidade muito jovem, como cidade, né? Claro que tinha presença indígena que nos antecede e tudo mais, mas não é um contexto de uma existência concentrada por muitos séculos, de graves traumas no local. Isso dá uma liberdade para o padrão do Holopensene, né? Todas essas águas que fluem por aqui ajudam numa limpeza, toda essa mata, tudo isso, né? Do ponto de vista energético, né, Eliel? Toda essa novidade, as pessoas que também vêm para cá, a grande parte das pessoas daqui não nasceram aqui. Então, essa liberdade, essa ausência de processos energéticos constrangedores ou de formatos de padrão de pensamento, sentimento e energia tão estruturados, né, ou tão densos, isso é muito positivo do ponto de vista, né, da sua atualização evolutiva. Então, veja como até isso é estratégico. Gustavo, você falou uma questão que estou aqui matutando, porque dentro das relações interassistenciais existem as nossas recomposições, né? Até que ponto, por exemplo, a geopolítica pode favorecer ou oportunizar essas recomposições de acertos grupocármicos? Você podia comentar um pouco sobre essa ideia? Então, tem contextos, assim, a gente tem duas expressões, né, bastante utilizadas, que é a proxêmica e a cronêmica. Uma que diz respeito ao espaço e outra que diz respeito ao tempo, certo? Então, tem o tempo adequado para a realização das tarefas.
né? Muitas vezes você pode querer montar uma instituição por muito tempo. Tem que chegar, às vezes, as pessoas certas, a colaboração, o momento, os recursos necessários, tem que ter uma massa crítica para isso, né? Então, as coisas têm o seu tempo de maturação e o momento mais adequado para se realizar. E há locais otimizadores, né? Sob várias razões, mas há locais otimizadores. Para a realização das tarefas prioritárias, e aí eu diria assim, né, a gente vai falar assim em processos de recomposição, é claro que eu imagino, sabe, Eliel, que a gente sempre tenha um quê de interprisão naquilo que a gente faz, uma centralidade em processos recompositórios e abrindo já um pouquinho de caminho para processos de libertação, né, dentro desses ciclos, né? Então, acho que está sempre com o pé em cada, né, mas um pouco mais centrado dentro da recomposição. Então, mas há processos prioritários de recomposição, né? E a abertura de caminhos, né, dentro da linha da nossa ampliação do processo interassistencial maior, né? Então, nesse sentido, certamente eu te diria assim que vale a pena muitas vezes a consciência esperar um tempo para chegar, esperar o tempo certo para fazer a assistência, mas não se desgastar com aquilo, né? Não perder a oportunidade. É mais importante, às vezes, fazer a tarefa correta do que fazer 1000 vezes outras tarefas, ou 1 milhão de tarefas terciárias, certo? Então, nesse sentido, essa questão da geopolítica no processo recompositório, ela vem justamente para preparar de modo mais assertivo, né, de modo mais pontual, o modo da execução da PROEX. Ele foi muito adensado, esses temas, Eliel, dentro da questão estratégico-militar, né? Mas todo esse conhecimento, ele pode ser utilizado para planejamento sobre vários temas de objetivos, né? Questão da administração, por exemplo, né? Utiliza muito esses temas de planejamento estratégico. Mas se nós levarmos a questões de realização de PROEX e interassistência, certamente nós podemos utilizar esses pensamentos e essas ideias, todo esse conhecimento, para ser mais assertivo. O nosso alvo passa a ser a realização da interassistência, do ajuste da recomposição. Então, é nesse sentido, né, que o tema tenta chamar a atenção. Muito bom. Eu acho que o que você está trazendo aí é muito interessante de a gente pensar essas interfaces, né? E aí cada vez fica mais claro, né, a compreensão do micro-universo e do macro-universo. E como que essas relações que parecem díspares, distantes, elas têm as suas relações, entendeu? Uhum. E eu acho isso muito bacana. E aí a gente vai trazer, então, a pensata desse bloco, que fala um pouco sobre isso também, tá? A pensata é recomposições, tá? Lector Pensata, volume 2, página 1430. Ela fala o seguinte: evoluir na vida humana é apagar as brasas vivas debaixo das cinzas do nosso passadão milenar, por meio das recomposições grupocármicas. Você poderia comentar? Muito obrigado. Então, essa ideia de passadão ele tenta chamar a atenção, né, de que todos nós temos interassistências prioritárias e necessárias com base na nossa existência pregressa, né? Então, a gente pode olhar hoje, né, a pessoa e achar assim, olha, mas parece tão certinho, né? Mas a pessoa tem um contexto em que ela tem muita interassistência por fazer. Ela ainda tem ajustes necessários a cumprir, né? É como se nós olhássemos uma pessoa com bom sucesso, assim, mas olha, por trás daquilo, né, tem outras realidades. Essas outras realidades vêm do nosso passado e, naturalmente, se a gente parte da lógica, né, do processo evolutivo, nós vamos tentando buscar se tornar melhor a passo, é porque o passado foi provavelmente bem pior. E quanto mais a gente vai para trás, tem outras questões. Questões, Eliel, que podem ser explicadas, às vezes, pelo Zeitgeist, pelo espírito do tempo, né? Mas que podem ser amenizadas, né? Coisas que eventualmente foram
minimizar erros, mas não deixam de ser erros. Então, dentro desses contextos, nós temos que tentar dar conta. E eu chamaria a atenção, Eliel, que o tribunal mais sensível e crítico é o tribunal da nossa própria consciência, né? Então, não é porque o maximecanismo me impele nesse sentido, mas muito provavelmente é porque nós buscamos tentar ajustar prioritariamente aquilo que nos perturba consciencialmente quando a gente tem uma lucidez ampliada sobre os débitos que nós mesmos criamos, né? Então, às vezes, a gente vê assim, uma pessoa que tem uma satisfação em poder se dedicar, poder ajudar, poder fazer uma tarefa. Nossa, a pessoa doa, faz, e ela está sempre feliz, ela está ali querendo mais, né? Então, é a pessoa que já tem o senso de para-dever, né? Já tem uma noção de que aquela interassistência, no fundo, lhe faz bem, né? Então, isso se conecta até com muitas pesquisas contemporâneas sobre felicidade, né? As pessoas, né, têm uma conexão entre altruísmo, conexões interpessoais saudáveis e o bem-estar íntimo, muito provavelmente por conta dessa associação. Muito bacana, eu acho que isso traz a gente refletir muito sobre isso. E aí a gente vai então chamar os comerciais, Thaís? Vamos fazer uma pequena pausa para os comerciais e quero aproveitar para convidá-los a participar do curso Para Direito e a Evolução do Direito, com os professores Márcia Ram e Eliel Queiroz, que acontecerá nos dias 27 e 28 de novembro. Acesse juriscons.org e saiba mais. E você que está nos escutando, nos acompanhe no endereço da Rádio RCI AM 1320, no Facebook Sempre RCI e no YouTube da Paradireitologia. Lembrando que o Paradireito é para todos. Estamos apresentando o programa Conteúdos do Paradireito. Voltamos a apresentar programa Conteúdos do Paradireito. Voltamos a apresentar o programa Conteúdos do Paradireito na RCI, Rede Comunicadora Iguaçu. Estamos entrando no nosso último bloco, dando prosseguimento ao bate-papo com o nosso convidado, o professor Gustavo Vieira. Eliel, agora é com você. Infelizmente, né, estamos chegando no nosso último bloco, Gustavo, mas é muito rico o que está trazendo. Eu acho que está fazendo a gente pensar muito, refletir muito, e também ajudar a gente a pensar grande, porque eu acho que isso é uma coisa que às vezes a gente tem dificuldade, né? A gente pensa muito pequeno, e às vezes pensar grande ele é importante. E aí eu vou trazer, né, uma coisa para a gente pensar nesse bloco, é um processo mais complexo, né, que envolve a parapoliticologia, as conjecturas políticas dentro desse caminho. E aí tem um termo dentro da Conscienciologia muito comum, e eu gostaria que você depois explicasse esse termo, seria a evoluciocracia. O que é isso e como isso se conecta com a questão da parapoliticologia e com as conjecturas políticas, por exemplo? Então, essa é uma pergunta bem complexa, né? Mas eu vou tentar, Eliel, me aproximar de alguns caminhos para comentar ela. A ideia de evoluciocracia, né? A gente fala em democracia, que seria o governo, né, do povo, né? Nós podemos falar em várias, a ideia de cracia, né, que seria o governo da evolução, né? Então, o sistema decisório seria um sistema decisório ligado ao processo de evolução das consciências. E nesse sentido, né, a abordagem da conscienciologia, ela apresenta, né, na sua base o entendimento de que há sim uma evoluciocracia no processo de manifestação da consciência, no desenvolvimento da consciência, por conta do processo evolutivo ser inexorável, né? É uma condição com a qual eu posso até resistir, mas ele faz parte ele é parte, né,
do contexto, do maximecanismo em que nós nos encontramos. Então, sim, assim, as conjecturas políticas e parapolíticas, elas compõem esse contexto, elas podem ser mais facilitadoras, elas podem ser otimizadoras, elas podem ser menos facilitadoras, e aí talvez, assim, eu gosto de chamar a atenção, né, Eliel, para o quinhão da nossa responsabilidade pessoal, né? Então, por exemplo, talvez aí a questão sensível seja de que modo eu contribuo para que as conjecturas políticas caminhem mais assertivamente para a evoluciocracia, né? Qual o seu quinhão de contribuição para que as conjecturas políticas se ajustem à evoluciocracia? E aí eu aproveito, Eliel, né, para tentar chamar a atenção ao grau de mal-estar e perturbação da convivência social que, por vezes, as disputas políticas geram, né? Ao invés de nós termos aí, nos servirmos de opções políticas, de debater construtivamente possibilidades de caminhos coletivos, né, de soluções concretas aos problemas vivenciados pela sociedade, né, há um nível de toxicidade e uma amplificação de conflitos que, no fundo, não nos levam a soluções, nenhuma nem outra, né? Eles ficam num campo, às vezes, bastante abstrato e pouco próximo daquilo que, de fato, toca a vida das pessoas no que lhes é mais sensível. Então, eu chamaria atenção para o nosso quinhão de responsabilidades. Como que você está contribuindo para que, né, com a sua atuação, nós caminhamos para uma evoluciocracia? Isso é uma coisa bastante interessante, Gustavo, que você está colocando. E uma coisa que eu gostaria de entender, é quando você colocou o seu quinhão, veio para mim a ideia da meritocracia, né? O que você faz, ou o que você contribui e dá um mérito de trazer um processo de evolução para todos, ou, de alguma forma, entender o para-dever nessa situação. Quando você fala quinhão, o seu quinhão para que isso aconteça, para que a evolução seja para todos, e que aconteça para todos, eu vejo a questão do para-dever e vejo a questão do mérito, né? Você se esforçar para isso. E isso faz sentido o que eu estou falando? Ou... Claro. Não, é justamente isso. Eu chamo bastante atenção disso, Eliel, porque é muito corriqueiro, né, a pessoa se perturbar bastante sobre aquilo que acontece longe e que ela não domina, não compreende por vezes, e se sente mal, né? Muitas vezes até a forma de fazer relatos, notícias, ela acaba intoxicando porque se vende mais aquilo que é mais negativo, a notícia que é mais negativa, né? E aquilo perturba, aquilo gera um posicionamento e um envolvimento mais emocional das pessoas, certo? Se nós olharmos ao longo de décadas ou séculos, as estatísticas mostram que está diminuindo o número de homicídios no planeta, né? Está aumentando a expectativa de vida das pessoas no planeta Terra, né? Então, tem coisas sendo feitas que, de alguma maneira, apontam o correto, né? Cada vez mais transições políticas que não têm como causa a violência, o que era muito comum há 4, 5 séculos atrás, e até menos, né? Então, veja que há processos bastante positivos, e se a gente se dedica apenas a ver o que é noticiado e o que mais gera apelo social, nós vemos que parece que está tudo muito negativo permanentemente, desde sempre, né, Eliel? E se só no Brasil, por exemplo, em 30 anos, nós aumentamos a expectativa de vida em 10. Muita coisa teve que ser feito certo para isso acontecer, né? E que talvez se perdeu. Então, o que eu quero chamar a atenção é, a gente precisa, em primeiro lugar, dar conta daquilo que nós temos responsabilidade primeira, daquilo que nós podemos fazer de diferença, né? E não é se indignando, olhando para fora, é olhando, em primeiro lugar, para si mesmo. Essa eu acho que é isso que eu gostaria de chamar a atenção, né? Acho que é um universo enorme, né, dentro de nós, para nós desvelarmos e nós ajustarmos.
antes, talvez, é importante compreender o que se passa no mundo, de forma nenhuma eu quero desmerecer esse aspecto, acho que isso é fundamental, mas tem muitas coisas que nós não dominamos, nós não controlamos o que está fora, mas o que está dentro, a responsabilidade é só nossa. Gustavo, quando você colocou a responsabilidade de ser nossa, para a gente estabelecer, na verdade, uma convivialidade mais sadia no mundo que nós estamos inseridos, o que você poderia trazer para a gente pensar em como criar uma identificação cosmoética? A gente dentro da Consciologia coloca a cosmoética como sendo um processo transversal na nossa manifestação. E aí, quando você fala para trazer para dentro, e trazer essa responsabilidade, criar uma identificação cosmoética é um caminho para isso. Como que você vê isso? Como é que a gente pode criar essa identificação cosmoética, que é uma ética cósmica, que é uma ética que envolve o planeta, o universo? Como que a gente pode... Eliel, eu acho que tem muitas maneiras de nós tratarmos esse assunto, e eu vou tentar chamar a atenção, Eliel, para aquilo que nós chamamos de bússola consciencial, né? Então, assim, a forma de nós construirmos isso é tentar identificar dentro de nós mesmos aquilo que nós, no fundo da nossa identidade, entendemos como o mais correto, o mais assertivo, aquilo que é a maior, abrindo mão daquilo que possa ser um ganho secundário, um benefício espúrio, né? Um desvio de rota, né? Ou algo baseado em maus sentimentos. Eu acho que isso também é algo a chamar a atenção dessa oportunidade, sabe, Léo? Muitas vezes as pessoas atuam e se dedicam e mobilizam energias com base em sentimentos ruins, né? Em sentimentos de mal-estar, raiva, vingança, um problema, se intoxica de um sentimento ruim. Então, talvez um outro elemento dessa bússola consciencial para ajustar esse ponteiro da manifestação da consciência é tentar se conduzir pelos sentimentos que a levam a se sentir melhor, né? E isso nós podemos traduzir de várias maneiras, mas a pessoa encontra dentro dela, né? Então, tem muitas situações que às vezes a gente vai tentar perguntar assim, como é que você fez isso? O que aconteceu? Né? Aí a pessoa, não, dentro de uma oportunidade reflexiva, não é para gerar mídia, não é para mostrar para o outro, não é para colocar para o vizinho ver, né? Ou para os colegas de trabalho assistirem, ou para a família dar láureas, não. É aquilo que vai ser retribuído a partir do bem-estar da própria pessoa. Tá? Então, eu acho que o decifrar dessas questões, a identificação daquilo que é a sua bússola consciencial, me parece que é o que vai nos colocar dentro dessa identificação cosmoética. Porque o que é ético, né, é aquilo que pode ser observado dentro dos critérios da sociedade, né, ordinária, comum, né, que está aí. Mas quando a gente fala em cosmoética, nós estamos tentando elevar esses critérios, esses referenciais. E ao elevar, critérios de quem? Né? Olha, os meus melhores critérios possíveis. Né? Aquilo que vai fazer eu me sentir orgulhoso da minha própria atitude. Quando eu vou deitar a cabeça no travesseiro, quando eu vou me olhar no espelho, eu vou ter a convicção de que eu fiz o que eu achei o mais correto. Né? E talvez esse encontro com os valores, com os seus melhores valores, com os valores que lhes fazem sentir melhor, que não são baseados em sentimentos pesados, ruins, negativos, ao contrário, são baseados nos seus sentimentos mais nobres, né? Mais altruístas, mais generosos, né? Eu acho que é por aí, né? Eu estou tentando traduzir, né, tudo isso dentro enfim, dentro de uma perspectiva que qualquer pessoa pode ter elementos para decifrar, né? Essas questões, né? Então, essa convivialidade sadia, ela necessariamente tem que passar por uma convivialidade sadia consigo. Eu tenho que me sentir muito bem comigo mesmo. Eu tenho que estar conciliado com a minha realidade existencial, né? Eu tenho que estar satisfeito com aquilo
que eu tenho feito para mim mesmo, né? E aqui eu não estou tentando chamar atenção para egoísmo. O que eu quero é chamar atenção para o bem-estar que você vai sentir ao deitar na cama no final do dia e pensar, fiz o certo, né? Fiz o melhor possível, valeu a pena o esforço, né? Eu levantei a bola para mim mesmo amanhã, né? E assim a gente pode ampliar. Eu estou levantando a bola para mim nessa vida, para as próximas, né? E assim por diante. Então, eu acho que essa autoconsciência, ela vai nos colocar cada vez mais numa convivialidade mais sadia, né? E tentando experimentar padrões de referência do ponto de vista de uma ética que seja superior e sobrepairando as questões pequenas, né? Olhando com mais amplitude as realidades que nos cercam. Por isso, esse enfoque da geopolítica da consciência. Muito bacana. Então, nós vamos fazer a nossa pensata, e aí, a partir da pensata, aí, Gustavo, em seguida, vem as suas despedidas, tá, Gustavo? Então, a pensata é justamente daquele termo extremamente complexo, né? Da evoluciocracia. Volume de Lex Ordo Pensato, volume 1, página 656. Ele fala o seguinte: oportunamente, o estado mundial será inevitável. Pode ser daqui a, por exemplo, 1 milênio, mas virá. Porque extrafisicamente, a Comunex, quanto mais evoluída, é governada ao modo do estado mundial. Se tudo aqui, nessa dimensão respiratória, é cópia e reflexo de lá, então, se as possibilidades dessa hipótese se concretizar são racionais e inafastáveis, tal é a reação natural da evoluciocracia. Você poderia comentar? Bom, tem vários aspectos aí, né? Mas primeiro, né, chama atenção para o fato de nós estarmos num cenário, né? E vestindo determinados personagens. Então, essa condição do sobrepairamento é muito importante, inclusive, para nós entendermos melhor e superarmos até os preconceitos do nosso cotidiano em relação aos papéis que nós exercemos, em relação aos cenários que nós transitamos, né? Acho que essa é a primeira chamada de atenção aqui que nos dá. Olha, nós, na verdade, somos arremedos de condições mais amplas, mais profundas e mais complexas. E a segunda, essa ideia de Estado mundial, ela dialoga muito bem com o tema da paradireitologia, né, Eliel? Porque busca mostrar que estamos num só mundo, né? Mais uma vez, o tema da COP da semana passada, né? Todo esse evento que pensou, o tema das mudanças climáticas. Em primeiro lugar, o que chama a atenção é o seguinte: estamos num só mundo, não adianta, né? A gente pode até, né, querer colocar o nosso lixo para a porta da rua, mas ele não vai sair do planeta, não tem jeito, né? Ele vai a gente vai ter que lidar com ele de alguma maneira coletivamente. Então, acho que essas são algumas questões que estão colocadas. E aí pensar que nós, né, como parte da família humana, né, como membros, e a nossa casa também sendo o planeta, eu acho que são as chamadas aqui mais significativas para um pensar cada vez mais dentro de uma perspectiva universal, né, dentro de uma perspectiva mais alargada, em que as fronteiras se relativizam. Quando eu falo em fronteiras, claro, a gente pode incluir as físicas, mas também as fronteiras mentais, as barreiras, os preconceitos próprios, né? Aqueles arquétipos, aqueles modelos de pensamento em que nós criamos sectarismos, separações, estigmas recíprocos. Então, essas são as questões que me parecem mais evidentes, né, dentro dessa pensata. E aí eu gostaria de agradecer imensamente a oportunidade, Thaís, Eliel, Renato, de participar aqui do Conteúdos do Paradireito para tratar do Geopolítica da Consciência. Então, fica aqui o convite, está disponível no site do Tertuliário, o verbete, né? Geopolítica da Consciência, na lógica dentro da especialidade Parapoliticologia. E muitíssimo obrigado pela oportunidade de estar com vocês e por tratar de temas que eu considero dos mais prioritários. Grato. Obrigado, Gustavo, pela oportunidade evolutiva de estar compartilhando
essas ideias, essas reflexões mais profundas sobre evolução. E é um prazer muito grande, é uma satisfação muito grande. Agradecer também aos nossos ouvintes que estão aqui ouvindo e participando do nosso trabalho e que continue assim essa participação e esse envolvimento. E agora, então, eu chamo para finalizar a Thaís. Chegamos ao final do programa. Eu, Thaís Oliveira e o professor Eliel Queiroz agradecemos a presença do professor Gustavo Vieira, aos espectadores e ouvintes que nos honraram com a participação. Aproveitando para reforçar o convite a participar do curso para Direito e Evolução do Direito, com os professores Márcia Ram e Eliel Queiroz, que acontecerá nos dias 27 e 28 de novembro. Acessem juriscons.org e saiba mais. Também queremos convidá-los para, na próxima semana, no mesmo horário, sintonizar com a Rede Comunicadora Iguaçu RCI-AM 1320, no Facebook Sempre RCI e no YouTube da Paradireitologia. Lembrando que o Paradireito é para todos.